Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular e nessa aula nós vamos criar o nosso formulário para preparar a nossa aplicação para terminar de fazer o CRUD, ou seja, poder criar e editar cursos. Até agora, na nossa aplicação, nós conseguimos listar os cursos e a gente consegue também mostrar uma mensagem de erro para o usuário, caso algum erro aconteça. E na tela nós temos também o botão de novo curso, atualizar e remover. Para criar um curso novo, ou para atualizar um curso existente, nós vamos precisar de um formulário, que é exatamente o foco da aula de hoje, para nas aulas seguintes a gente focar na parte de fazer a chamada HTTP para criar o curso e a chamada HTTP para atualizar o curso também. Voltando aqui para o nosso código, o que nós precisamos fazer, nós temos apenas uma lista e na parte de roteamento, a gente tem apenas um componente. Então, a gente precisa criar um componente novo para o nosso formulário. Lembrando que a gente já viu de forma bem extensa a parte de formulários no Angular. E eu vou tentar simplificar um pouco a criação do formulário aqui para a gente. Vou utilizar a própria extensão do Visual Studio Code, Schematics do Angular, componente. O componente eu vou fazer cursos form. Lembrando que você também pode utilizar o ng gc para poder criar. E aqui nós temos todos os arquivos que foram criados. Depois da criação, a gente também precisa configurar a rota. Então, a rota que nós vamos criar aqui vai ser o path, que é o caminho. Vai ser novo curso. E o component vai ser o cursos form component. E depois a gente vai fazer o editar também. Para fazer o editar, vai ser exatamente o mesmo componente que nós vamos utilizar. É claro que na sua aplicação, se você sentir necessidade, você pode criar um componente para editar, um componente para criar. Porém, se o formulário for bem parecido, vale a pena deixar em apenas um componente para facilitar a manutenção futura da aplicação. Então, eu vou botar aqui um editar e aqui nós vamos passar um parâmetro, que esse parâmetro vai ser o ID. A parte de rota, nós estamos ok. Se a gente vir aqui agora, cursos, novo, manualmente, a gente consegue ver o cursos work, só que nós podemos melhorar e colocar isso diretamente na rota aqui no nosso componente. Então, aqui nós temos já o router link, que já está aqui, então, novo, está fazendo match, vou clicar aqui em novo e funciona perfeito. E a parte de editar nós vamos ver numa aula futura. Aqui embaixo, essas coisas são das aulas anteriores, eu só vou comentar para limpar um pouco aqui o código, já que não tem mais a necessidade. Eu vou deixar apenas aqui o loading para a gente conseguir mostrar o load na hora de carregar cursos. Vai ficar um pouquinho melhor. Pronto, já que a parte de erro agora a gente está fazendo de dentro do alerta. Então, aqui a gente também, isso aqui a gente também pode comentar e deixar apenas o observable aqui mesmo. Perfeito, nós temos aqui o formulário do curso e agora a gente precisa focar e criar o formulário. Vou fechar tudo, vou abrir aqui o formulário. Primeiro passo é declarar o nosso formulário, vou chamar de formulário mesmo. E aqui vai ser um form group, lembrando que o form group ele é a raiz do nosso formulário e funciona como se fosse uma árvore. Esse form group pertence ao Reactive Forms Module, que nós não podemos esquecer de importar no nosso módulo. Então, aqui, ó, Reactive Forms Module. Como é a primeira vez que a gente está importando aqui nesse projeto, o Visual Studio Code ainda não tem o cache, então o que a gente pode fazer é adicionar manualmente, que pertence ao pacote Angular Forms. E voltando para o nosso componente, agora sim, se a gente faz uma vez, a gente consegue fazer do Angular Forms, já que foi importado uma outra classe pelo Visual Studio Code. E para fazer a criação do formulário de forma reativa, nós também vamos precisar do Form Builder. Então, aqui, Form Builder, que também pertence ao Angular Forms. Dentro do ng onInit, nós vamos criar o formulário, que vai ser this.form, que vai receber o Form Builder. E no Form Builder, nós vamos criar um grupo, ou seja, é um grupo de campos, não importa quantos campos você tenha. No nosso caso, a gente tem apenas o ID
e o nome do curso. Para fazer a criação, nós vamos precisar apenas do nome. Depois, para editar o curso, vamos precisar do ID, mas por enquanto a gente vai focar apenas na criação, que é o nome do curso. Então, aqui eu vou criar um campo de nome. E nesse campo de nome, o valor inicial vai ser nulo. E em seguida, nós podemos passar um array de validações. Então, como a gente tem apenas um campo, esse campo vai ser obrigatório. Vou colocar aqui também o min length. No caso, nós vamos precisar de no mínimo 3 caracteres. E aí você pode decidir aí para o seu campo também. E vou botar um max length. Se você estiver trabalhando no seu back-end com algum banco de dados relacional, seja MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, enfim, então é sempre bom a gente colocar um max length para não dar erro na hora de inserir na base. Aqui então nós temos as 3 validações. É só um campo, nós vamos parar por aqui, lembrando que da parte de formulário nós já vimos, e se você quiser refrescar a memória, é só voltar lá nas aulas de formulários reativos, que a gente tem aulas mostrando como tratar cada tipo de campo. Nosso formulário está criado, agora a gente pode focar na parte do HTML. Para fazer o HTML, nós vamos utilizar o Bootstrap 4. Durante o módulo de formulários, a gente viu como utilizar o Bootstrap 3. A parte de validações é um pouquinho diferente também no Bootstrap 4, que a gente aproveita para aprender um pouquinho mais de como lidar com formulários com o Bootstrap 4. Então, aqui no site do Bootstrap, a gente vai na documentação, vai na parte de componentes. Aqui nós vamos achar o formulário. E aqui do lado, a gente vai navegar até a parte de validação. Então, o Bootstrap é bem mais simples, é só você adicionar a classe se é válido ou é inválido, que automaticamente acaba adicionando as linhas vermelhas aqui para a gente, e as mensagens de erro a gente utiliza o próprio Angular para mostrar isso. Então, olha, eu vou copiar essa primeira linha aqui, que é a parte do formulário, seleciona tudo, cola. Nada se cria, tudo se copia. Então, a gente tem o nosso formulário base e a gente vai começar a linkar também esse formulário com o código que a gente colocou aqui no nosso componente. Então, nós precisamos linkar essa tag form no nosso form group raiz, que é o form. Então, aqui nós vamos utilizar a diretiva form group. Então, aqui, esse form group vai fazer referência a essa variável form. E agora nós podemos colocar os nossos campos. Então, para colocar os campos, a gente pode, por exemplo, colocar esse campo aqui, que vai ficar o nome do curso. Então, vou copiar aqui essas primeiras linhas. Vai ficar faltando fechar a div principal. Então, aqui, fecha a div também. Se você estiver utilizando o pacote de extensões, pode clicar com o botão direito e formatar documento. Vocês podem ver, ó, deixa eu voltar aqui. O formulário está assim, clicou com o botão direito formatar documento, ele já formata de maneira mais amigável. E a extensão responsável por fazer isso aqui no Visual Studio Code se chama Prettier. Então, aqui, ó, Prettier, faltou um i aqui, que é essa daqui, que eles também fizeram melhorias para o pessoal poder trabalhar com o Angular também. Então, já faz a formatação aqui de formulários, fica bem legal para utilizar no dia a dia. O nosso campo, vou botar aqui, ó, nome. Aqui o ID, então, vai ser nome. Aqui vou colocar nome do curso. O placeholder, vou repetir também aqui, nome do curso. O valor não tem valor. Esse required aqui é do HTML5, nós estamos utilizando o próprio Angular para validar, então não precisamos. A classe vai ser form control, é um tipo texto. E voltando aqui na tela, cadê o novo curso? Nós temos esse primeiro nome, ainda vai salvar aqui para poder pegar o placeholder correto. Nós temos aqui nome do curso. Vou fazer um negócio aqui, é melhor a gente colocar sempre com classe. Só para melhorar um pouquinho, deixa eu botar aqui um padding top, para ter um pouquinho de margem aqui em cima, porque senão fica muito grudado. Vou botar 10 px, voltando aqui fica um pouquinho melhor. Se você tiver mais campos, então você organiza o layout certinho na sua tela. Como nós temos apenas um, eu vou usar aqui o Small 12, utilizando os sistemas de grid do Bootstrap. E aqui embaixo a gente também precisa de botões. Então, aqui é uma linha do formulário.
E eu vou colocar aqui uma outra div, onde nós vamos colocar os nossos botões. Esse botão tem a classe btn, e aqui vai ser o btn primary também, do Bootstrap, para ser aquele botão azul. E aqui eu vou colocar o salvar. A gente pode colocar o tipo do botão também. Eu prefiro fazer a parte do submit no próprio botão, mas se você quiser, pode utilizar a própria diretiva do Angular também para poder fazer o ng submit. E nós vamos colocar um outro botão aqui, que vai ser do tipo botão. Aqui eu vou colocar o default mesmo, que eu acho que ele não vai ter cor. A gente confere. Então, cancelar. Voltando aqui na tela, nós temos o cancelar e salvar. Aqui nessa div, vou colocar um estilo. Vou forçar o estilo aqui, que vai ser uma margem, um pouco de espaçamento entre o botão e entre o campo. Então, perfeito, tem um botão de salvar, tem um botão de cancelar. Por enquanto não vai acontecer nada, porque a gente não tem ainda o listener do clique. O formulário está linkado, mas a gente não linkou o campo, então form control name. Nesse caso, esse campo vai ser linkado nesse nome aqui. Então, vou copiar, vou colocar aqui. Agora sim a gente consegue ter o valor. E vou colocar aqui um onSubmit e vou colocar também aqui um onCancel. Nós vamos escutar aqui os cliques agora. Então, o clique no onSubmit, só para verificar se está tudo ok. E aqui embaixo nós vamos colocar o onCancel também, para verificar se está sendo chamado tudo ok. Nesse caso, a gente já vai fazer uma validação aqui. Se o formulário for válido, então a gente faz o submit. Então, botar um console log aqui de submit. Caso contrário, nada acontece, a gente vai ativar as validações também. Mas aqui em cima, só para fazer o debug, nós vamos colocar o valor do formulário. Então, form.value. E aqui no cancel, só para ver se está funcionando também, vou botar o onCancel para saber que o botão está sendo clicado e funcionando. Voltando para o browser, se eu fizer um salvar, o nome está nulo. Se a gente começar a digitar aqui alguma coisa e salvar, agora o nome tem aqui embaixo o que, tá ok. Se eu clicar no cancelar, tá mostrando o onCancel, então a lógica está funcionando, só falta colocar depois a lógica correta. O nosso formulário não tem validação nenhuma. Se eu escrever aqui e tentar submeter com nulo, ele está submetendo nulo. O ideal é que a gente tenha aqui pelo menos essa borda vermelha para poder mostrar que o campo está inválido. Para fazer isso no Bootstrap, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma flag para verificar se o formulário foi submetido, porque se o formulário não for submetido, não tem necessidade de ficar mostrando os erros, né? Então, o submitted aqui vai ser um booleano. No início vai ser falso. Submitted. Aqui embaixo, quando clicar no submit, nós vamos pegar o submitted e vamos colocar ele true. A gente fez isso também lá no módulo de formulários. Quando clicar no cancel, a gente vai fazer aqui um false e a gente vai resetar o formulário também. Então, this.form e faz o reset, que é o método que vai resetar tudo. E aqui a gente pode tirar esse console log. Para poder mostrar a mensagem de erro e deixar esse campo com a borda vermelha para indicar erro para o usuário também, a gente precisa aplicar a classe isInvalid aqui para o input. Então, o que nós podemos fazer é o quê? Colocar um ngClass e a gente volta lá para o início do curso, quando a gente viu essas diretivas para aplicar a classe. Aqui nós vamos aplicar a classe isInvalid. A gente coloca os dois pontos e o primeiro, submitted. E a gente também precisa da lógica para verificar se existe erro aqui nesse formulário. Para fazer isso, a gente pode colocar o form.get, o nome do campo, nesse caso é nome, e verificar se o campo tem erros através do errors. Dessa forma, a gente pode simplificar isso aqui um pouquinho mais e colocar um método aqui, hasError, passando o nome do campo, que vai ser uma string. E nesse caso, a gente retorna o formulário.get,
o nome do campo, .errors. Aqui fica melhor também que a gente tem o IntelliSense. Então, errors aqui. E aqui a gente simplifica passando o hasError do nome. Voltando para o formulário, vou clicar em salvar e o nome está nulo. E a gente já tem aqui essa borda vermelha. Falta então mostrar uma mensagem de erro dizendo que o campo é obrigatório. Para fazer isso, a gente pode colocar uma div. Nesse caso, a classe que a gente pode utilizar aqui do Bootstrap é essa InvalidFeedback. Então, a gente copia, coloca aqui, coloca uma mensagem, por exemplo, por favor, informe um nome para o curso. E a gente vai condicionar, mostrar essa mensagem ou não. Pode ser com hide ou então com ngIf. Aqui primeiro a gente vai verificar se tem erro. Aqui nós vamos verificar se tem erro e se tem o erro chamado required. Lembrando que a gente pode também melhorar todo esse código e refatorar da mesma forma que a gente fez lá no módulo de cursos, mas somente para essa aula vai dar para o gasto. Então, aqui, voltando, por favor, informe o nome para o curso. Só que nós temos outras validações também, como o min-length e o max-length. Então, eu vou duplicar e triplicar aqui. Vou mudar o tipo de erro. Então, é min-length, tudo em minúscula. E a mesma coisa aqui para o max-length. E a mensagem, nós vamos colocar nome precisa ter no mínimo, e aqui nós vamos colocar uma interpolação, caracteres. E aqui o que é? Nós vamos pegar aqui o min-length, que tem a propriedade required length. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa, copia, cola, precisa ter no máximo, e aqui vai ser o max length no lugar. Aqui a gente pode tirar e todos os erros foram embora. Vamos testar. Eu coloquei para mostrar o erro apenas se foi submetido, então vou submeter. Então, aqui nós temos mínimo de 3 caracteres e agora já passou. Então, nosso formulário está pronto. Essas validações é só para vocês terem uma ideia de como lidar com a parte de validação de formulários utilizando o Bootstrap 4. E, independente do framework que vocês forem utilizar, é só verificar como é que essa parte funciona e dá para a gente reutilizar toda aquela lógica que a gente utilizou lá no módulo de formulários também para melhorar esse código. Mas o nosso foco aqui são chamadas HTTP e eu vou deixar essa melhoria como dever de casa para vocês. Por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, se curtiram essa aula, não esqueça de deixar o seu joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!